Continuando então aqui na nossa aplicação cliente, ainda na janela de extrato bancário, nós vamos ter aqui a action conciliar lançamentos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é perguntar para o usuário se ele deseja conciliar os lançamentos do extrato bancário corrente. Ok? Se ele quiser, eu desabilito os controles do extrato bancário e vou fazer um laço aqui no cliente dataset extrato bancário. Se o histórico for diferente de cheque, então não é cheque, possivelmente é um lançamento, né? Pelo menos na minha lógica aqui, não foi cheque, é lançamento ou débito ou crédito, mas não através de cheque, tá? Então eu instancio aqui um extrato bancário, eu seto a data do movimento, o documento e o valor. Depois disso, eu tenho uma variável aqui conciliado do tipo booleano, né? Veja que aqui já vai dar uma luz do que a gente deve fazer aqui em cima, né? Para que o conciliado não aconteça sempre a gente marcar como conciliado, mesmo que tenha havido um problema no servidor, tá? E essa variável conciliada ela vai depender do retorno do método conciliar lançamento, onde eu passo o extrato bancário como parâmetro e o filtro com a palavra lançamento. Tranquilo? Depois que eu faço isso daí, eu edito a informação. Se ele foi conciliado, eu ponho como sim. Se não, eu ponho como não. Tá? E aqui eu gravo a informação. É isso que acontece aí no conciliar lançamentos. Mas vamos ver como é que funciona o método conciliar lançamento aqui no lado do cliente. Eu vou usar o post também, ok? Lá no conciliar cheques eu usei o post, no conciliar lançamento eu também vou usar o post, tá? Pego o filtro, insiro no array. Depois eu pego o lançamento e insiro no array. E aí eu executo o método. Então, enquanto aqui no conciliar cheques eu chamo o método uma vez, passando o array com a lista de status aqui, né? E o método é executado uma vez, nesse aqui de baixo, para cada item do extrato, eu estou executando o método. Tranquilo? Então são duas formas diferentes de fazer. As duas têm prós e contras. Tá? A de cima eu estou com um problema do conciliado. E agora? A de baixo eu sei se deu certo. Esse meu conciliado aqui eu tenho certeza que vai ser sim ou não corretamente. Mas a cada item eu estou chamando o método no servidor. É legal fazer isso? É isso que a gente vai analisar no EAD, né? De repente a união dos dois métodos, tá? Que a gente vai ter que fazer aí para chegar à solução mais ideal, ou a solução ideal, né? Ok, depois disso eu chamo então o método post, né? E eu não atualizo grid nenhum aqui nesse caso. No meu caso aqui, o resultado ele tem que ser do tipo booleano. Então o meu retorno aqui, ele vai chamar o método retorna true false, passando o string resposta, tá? O método retorna true false, tá aqui ele recebe o string resposta, faz todas aquelas conversões lá, tá? E no JItem, finalmente no JItem, que é um JSON Value, eu verifico se o valor dele é true. Se o valor dele for true, eu retorno true. Se não, eu retorno false. Tá? Como é que isso funciona lá no servidor? Então, lá no servidor, num método que é referente ao post, vai ser no update, então, né? Vai ser no meu método update. Tá? Ele vai chamar esse método aqui de novo, vai pegar o filtro, aí ele vai verificar, o filtro é cheque. Se nós viermos aqui de novo no extrato bancário, nós sabemos que o filtro é lançamento. Lá no servidor, então, não é cheque. Tá, e o filtro é lançamento? O filtro é lançamento. Nesse momento eu instancio um objeto extrato bancário, porque ele só mandou um objeto para mim mesmo, ok? Que vai ser aí no caso o segundo item, porque o primeiro foi o filtro, né?
O 0 aqui, olha, foi o filtro. Então, o meu primeiro item vai ser necessariamente um lançamento. Eu instancio, então, um objeto parcela pagamento. Tá? Eu tenho aqui um objeto parcela pagamento do tipo parcela pagamento VO. E eu seto aqui o valor. Olha, o valor pago em parcela pagamento vai ser o valor que subiu nesse extrato bancário. Daí eu verifico, ó, tem alguém no parcela pagamento cujo valor pago seja igual a esse valor? Se tiver, o que é que eu faço? Eu retorno true. Se não, eu retorno false. Só isso que está sendo feito aqui, tá? Eu não estou armazenando, não estou gravando nada na tabela parcela pagamento. Eu só estou verificando se aquele valor existe na tabela parcela pagamento. Existe só aquele valor, retorna true. Evidentemente, que existe aqui até uma pergunta, qual o problema que nós temos aqui? Se você tiver uma tabela com 10 registros e dentre esses registros você tiver 4 registros com valor 10, claro que ele vai retornar true aqui, se o valor que subiu aqui for true. Então não é o certo fazer assim, tá? Mas aqui já é para a gente comentar nos todos, né? Vamos ver então isso funcionando, tá? O mais interessante que você observa aqui é que eu estou retornando um JSON true ou um JSON false dentro do array JSON que eu costumo retornar aqui, ó. Ok? E que essa informação que está descendo aqui para o cliente, eu quebro essa informação no método retorna true false, tá? Pego lá o primeiro item do array que retornou, que vai ser uma palavra, vai ser um JSON true ou um JSON false. Convertendo para string, ou vai ser uma palavra true ou uma palavra false, tá? Muito bem, vamos executar o servidor. Vamos executar o cliente. Financeiro, conciliação bancária, 4 de 2011. Aí está. Vou pedir para ele conciliar primeiro o cheque. Conciliou. E agora eu vou pedir para ele conciliar os lançamentos. Ó. Conciliar lançamentos. Todos ficaram como não. Por que que isso aconteceu? Porque eu não tenho nenhum lançamento lá com esses valores, tá? Então eu vou pegar um dos meus lançamentos e vou alterar o valor para 32. Na realidade ele faz isso na tabela, deixa eu ver onde que ele procura aqui de novo, parcela pagamento. Então na tabela parcela pagamento, aqui, eu vou pegar um dos valores aqui, olha, valor pago, esse aqui vou alterar para 32. Tranquilo. Perfeito. Vamos voltar aqui de novo. Clicar em conciliar lançamentos. Sim. Agora sim, olha, o valor do 32 foi conciliado, tá? Então é isso. Essa é a nossa tela de extrato bancário, né? Onde ela faz aí a importação do arquivo, nós já vimos como funciona, faz a conciliação dos cheques, nós já vimos como funciona, e faz a conciliação dos lançamentos. É evidente que nós vamos evoluir a ideia, né, para nós chegarmos, para nós fazermos da forma mais indicada, da forma correta como deve funcionar. Nós vamos agora na próxima aula analisar os to-dos que ficaram para nós resolvermos. Os to-dos são muito interessantes, né, eles vão chamar a atenção para pontos bem específicos, né, pontos que nós temos que discutir lá no EAD.